Forças Armadas Revolucionárias do Povo, em frente, marche! Da vinda ao nosso país de Domingos Simões Pereira, presidente do PSGC e candidato das eleições presidenciais da Guiné-Bissau, que tiveram lugar no passado 29 de dezembro, ou seja, foi a segunda volta das eleições presidenciais. Concorreram os dois principais candidatos destas eleições, Umaru Sissoko Embalo e Domingos Simões Pereira. O assunto está em contencioso eleitoral no Supremo Tribunal de Justiça, mas o que é facto é que o presidente declarado vencedor pela Comissão Nacional Eleitoral acabou ontem por tomar posse, uma posse que não está a ser muito bem vista dentro dos círculos políticos na Guiné-Bissau e também internacionais, uma vez que o assunto mexe também com a CEDEAO, com a CPLP e com outros parceiros do Estado guineense, o primeiro país do espaço de língua oficial portuguesa que alcançou sua independência em 1973, em Medina do Boé, ainda não tinha instalado, portanto, o 25 de Abril em Portugal. Pois bem, o nosso convidado hoje é Domingos Simões Pereira, foi recebido esta semana pelo Presidente da República, o líder do PSGC está aqui nos estúdios, é a segunda vez que o recebo, depois de ter estado cá em 2010, quando da cimeira que Angola organizou da comunidade lusófona. Como é que o senhor engenheiro está? Eu estou bem, estou bem e muito agradado por estar de volta Angola, a Luanda. Muito obrigado, nós agradecemos mais uma vez a sua gentileza. O Sr. Engenheiro está no país porque veio informar o Presidente da República sobre o evoluir da situação político-eleitoral na Guiné-Bissau. Afinal, o que é que se passa? Por que razão é que Umaru Sissoko Embalo acabou por tomar posse ontem? Obrigado. De facto, eu estou em Luanda, reconhecendo relações privilegiadas que temos com Angola e o facto de olharmos uns para os outros como irmãos. É a primeira vez que eu saio, depois da data das eleições, do dia 29 de dezembro. Entendi que devia vir cá e devia trazer a minha leitura junto de um país irmão, junto do Presidente João Lourenço, permitir que possa compreender qual é a nossa leitura da situação política prevalecente na Guiné-Bissau. Mas eu queria só, antes de entrar no assunto, dizer que eu venho sobretudo como um amigo de Angola, um irmão de Angola, alguém que se sente muito bem em Angola e poder beneficiar deste ambiente. O que se passa na Guiné-Bissau é uma tentativa de se autoproclamar a revelia das instituições normais do país. As eleições decorreram num clima de absoluta normalidade, absoluta tranquilidade. Houve uma posição por parte da CNE que surpreendeu a todos nós, quando a CNE faz o anúncio de resultados sem poder confirmar a fonte dos resultados que anuncia. Nós entendemos que, sendo democratas e legalistas, tínhamos como único recurso, não é? Ir para o Supremo Tribunal de Justiça. É o que fizemos. É o que está previsto na Constituição da Guiné-Bissau, na lei eleitoral da Guiné-Bissau, foi o que nós fizemos. Sem surpresa para nós, o Supremo Tribunal de Justiça concluiu a mesma coisa que nós tínhamos concluído, que é uma Comissão Nacional de Eleições não pode anunciar resultados e depois dizer que, por lapso, não elaborou a ata nacional de apuramento dos votos. Bom, se não elaborou a ata nacional de apuramento dos resultados, então não tem fundamento para os resultados que está a proclamar. Mas como as urnas continuam intactas e contêm os votos que os guineenses depositaram no dia 29 de dezembro, portanto, a decisão do tribunal é que se reinicie o processo de apuramento e possa, sem interrupções, anunciar os resultados definitivos. Mas um apuramento nacional? Apuramento nacional. Porque o senhor alega que houve irregularidades em 1402 distritos eleitorais. Há provas de que houve, de facto, irregularidades nestes distritos? Nós submetemos o dossiê completo, não só à CNE, ao próprio Supremo Tribunal de Justiça e à CEDEAO, para poderem acompanhar que nós não estamos a falar de um abstrato, estamos a falar de coisas muito concretas que realmente aconteceram. Mas quer dizer, basta ir às urnas
para se poder aceder a este conjunto de elementos. Bom, o senhor veio a Luanda certamente pedir apoio do Presidente João Lourenço, portanto, usando a sua magistratura de influência e sendo, digamos, um líder que se movimenta bem no espaço da comunidade lusófona e não só. Que tipo de apoio é que veio pedir ao Presidente João Lourenço nesta altura, uma vez que já estava tangente, digamos assim, da decisão unilateral de Umaru Sissoko Embalo de tomar posse, e como veio acontecer ontem? Bom, eu nunca me senti ligado a essa data referência estabelecida pelo próprio candidato, sou obriga a ele e sou complemento a ele. E, portanto, nunca me senti ligado, essa data nunca foi referência para mim. Eu decidi só agora sair do país porque, enquanto decorreu o processo do contencioso junto do Supremo Tribunal de Justiça, eu entendi que era bom tom não sair do país, aguardar tranquilamente que as instâncias fizessem o seu trabalho. Eu venho a Angola pedir o apoio da Angola, mas pedir o apoio, mas numa perspectiva da compreensão que eu espero que terei conseguido passar ao Presidente João Lourenço sobre a situação na Guiné-Bissau. Compreensão. Porque sabe, muito da política internacional decorre da intervenção daquilo que nós chamamos a comunidade internacional. Ora, a sede principal dessa comunidade internacional é o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Mas ela exerce as suas competências por delegação, através da Organização Continental, que é a União Africana, e, por decorrência disso, junto da CEDEAO, que é o nosso espaço de integração subregional. O grande problema é que países como a Guiné-Bissau, rotulados como países de conflito recorrente, com crises cíclicas, correm o risco muitas vezes, e é o caso concreto da Guiné-Bissau, de ter muito poucos países a seguirem realmente a realidade política e toda a conjuntura política do país. E vai-se dar a circunstância que aqueles que seguem com mais atenção são aqueles que eventualmente têm interesses próprios no país. Estou a referir-me ao caso concreto da Guiné-Bissau. Quando verificar o conjunto dos 15 países que são membros da CEDEAO, provavelmente o país que segue a Guiné-Bissau com mais atenção e acaba fixando a agenda da CEDEAO é o Senegal. O problema é que o Senegal tem interesses próprios em relação à Guiné-Bissau. O que faz com saída da audiência que o Presidente da República lhe concedeu, o Sr. Engenheiro sublinhava isso mesmo, dizia que Macky Sall tinha usado a sua conta no Twitter para sublinhar, digamos assim, este papel do Senegal na Guiné-Bissau. Em várias ocasiões. Isto digamos, dá mostras, dá sinais de que o Senegal interferiu neste processo eleitoral? De forma direta. Eu penso que hoje, praticamente também de forma assumida. Não só, como eu disse, o Presidente do Senegal não se coibiu de utilizar a sua conta no Twitter para ir dando conta da sua posição pessoal em relação à situação na Guiné-Bissau, como recebeu com honras de Estado um candidato ainda não proclamado como vencedor, numa altura em que ele sabia que havia um contencioso que subiu ao Supremo Tribunal de Justiça e, portanto, era de bom tom que aguardasse que esse contencioso fosse resolvido pelas instâncias competentes da Guiné-Bissau. O que é que nós vimos? Vimos toda uma montagem mediática a nível internacional. Eu não quero agora estar a adivinhar, mas eu penso que o meu concidadão concorrente terá visitado para cima de 2 dúzias de países, por África, pelo mundo. E nessas visitas, apresentando-se como presidente eleito, utilizando os símbolos da República. Ou seja, eu penso que os Estados devem-se ao respeito aos seus respectivos povos e, sobretudo, quando nós partilhamos fronteiras comuns. A Guiné e o Senegal partilham fronteiras comuns e eu penso que todos temos interesse a que se crie um quadro de relacionamento que seja realmente positivo para as duas partes. Eu não tenho qualquer tipo de dúvidas da importância que o Senegal representa para a Guiné-Bissau. E, portanto, eu, enquanto Presidente da Guiné, teria muito cuidado em tratar os assuntos políticos da Guiné-Bissau. E não pareceu que o Presidente do Senegal, neste caso, tivesse guardado o cuidado que
que se recomendava. Nós estamos a falar do Senegal, que é dos 15 membros da CDAO, um Estado-diretor dentro desta Organização da África Ocidental. Acha que o Senegal consegue, digamos, influenciar outros Estados, como sejam, por exemplo, a República Federal da Nigéria? Faço-lhe essa pergunta porque nos últimos dias a CDAO fez sair uma comunicação sublinhando que iria sancionar, digamos, quem interferisse ou perturbasse, digamos, a vontade democrática na Guiné-Bissau. Para quem se dirigiu essa mensagem à CDAO? Isso é uma daquelas afirmações da CDAO que a própria CDAO precisa esclarecer. Ou seja, essa afirmação, porque eu sempre disse que as sanções fazem parte do mecanismo internacional de imposição da paz, da ordem e dos dictames democráticos. Agora, há aqui dois candidatos que estão a disputar a cadeira presidencial na Guiné-Bissau. Eu acho que me tenho afirmado como em alinhamento com as regras internas e com a Constituição da República da Guiné-Bissau. O outro diz que vai tomar posse, ou tomou posse, independentemente do pronunciamento dos órgãos da soberania da Guiné-Bissau. Repara, essa tomada de posse vai em contramão e em confronto não só com o pronunciamento do Supremo Tribunal de Justiça, mas também com a Assembleia Nacional Popular, porque deve ser a Assembleia Nacional Popular em sessão especial que convoca a sessão para tomada de posse, como em revelia com o próprio governo. Mas aí está, portanto, o Presidente da Assembleia Nacional da Guiné, o Sr. Cipriano Kassamá, demarcou-se dessa cerimónia de posse. Com certeza, repara, não tinha como não se demarcar, porque os órgãos de soberania se respeitam. A democracia é o império da lei. Não há nada que se deve sobrepor e ninguém que se deva sobrepor à lei. Há um pormenor porque eu ouvi vários comunicados, nomeadamente da CDAO, que chegam praticamente a colocar a CNE e o Supremo Tribunal de Justiça ao mesmo patamar. Bom, isto é um atentado ao Estado de Direito Democrático na Guiné-Bissau. Só por uma questão para além de dizer que o Supremo Tribunal de Justiça é um órgão de soberania, o máximo o poder da instância judicial. Talvez este exemplo possa ajudar a ilustrar, e aqueles que não são muito familiarizados com a realidade guineense. O STJ é um tribunal eleitoral. É o Tribunal Supremo, que faz às vezes de Tribunal Eleitoral, Tribunal Constitucional, portanto acumula este conjunto de competências. Mas eu penso que para a questão eleitoral em análise, é importante dizer a todos os que queiram compreender a situação da Guiné-Bissau que é junto do Supremo Tribunal de Justiça que nós depositamos as nossas candidaturas. E houve 19 candidatos, não houve 12, não. Houve 19 candidatos. Foi o Supremo Tribunal de Justiça que, na sua análise prévia, não reteve 7 candidatos. Ao não ter retido 7 candidatos, reteve 12 candidatos e transferiu os dossiês de candidatura desses 12 cidadãos guineenses para a estrutura técnica que é a CNE. E, portanto, concluído o trabalho técnico da CNE, a lei prevê que a CNE reporte ao Supremo Tribunal de Justiça que, não havendo nenhum contencioso, nenhuma disputa, obviamente que o resultado que vem da CNE é automaticamente proclamado. Havendo algum contencioso, o Supremo Tribunal de Justiça é a última instância para dirimir essa situação. Da mesma forma que, para a investidura do Presidente, o relatório preparado pela CNE, sem que haja qualquer contencioso, é levado à Assembleia Nacional Popular. Ora, o Presidente da Assembleia Nacional Popular, quando recebeu a nota da CNE, teve que chamar a atenção da CNE que tem que aguardar que o contencioso seja resolvido pelo Supremo Tribunal de Justiça, porque é esta a disposição legal em exercício na Guiné-Bissau. No passado dia 26, o senhor apresentou um novo recurso contencioso eleitoral no Supremo Tribunal de Justiça. Qual é o objetivo agora deste novo recurso que interpôs? O mesmo. Quando, repara, há 3 momentos que aqui são muito importantes e eu peço desculpas porque nesta sequência de disputas, de contenciosos, eu sinto que é normal. Quem acompanha começa a ficar cansado. Muitos recursos e sempre para o Supremo Tribunal. Não, é esse o dispositivo legal. Quem quer estar alinhado com as leis e com a democracia tem que seguir aquilo que está previsto. E o que está previsto é exatamente isto. Eu não quero fazer justiça com as minhas mãos, não quero fazer análises com base na minha análise subjetiva, eu tenho que seguir aquilo que a lei prevê. Portanto, 3 elementos para realmente... Mas o seu adversário tem pressa.
Parece ter pressa, e para ele não é só ter pressa. Eu acho que, mais do que ele ter pressa, é quem o orienta tem muita pressa, realmente. O Senegal. Entre eles, entre outros. Não é só o Senegal, há outros interesses aí. Mas eu dizia que há aqui 3 elementos que eu considero que são muito importantes para o efeito. Eu acabei de dizer que quando nós submetemos o primeiro recurso ao Supremo Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça confirmou que o presidente da Comissão Nacional de Eleições tinha feito o anúncio dos resultados sem ter elaborado a ata nacional de apuramento. E, portanto, o acórdão número 1 diz tem que realizar um apuramento ab início e sem interrupções. Ora, o apuramento ab início sem interrupções, a nosso entender, tem que passar obrigatoriamente por nós irmos às urnas, às mesas da Assembleia de Voto, confirmar aquilo que foram os votos que os guineenses depositaram e, num processo que sobe na nossa estrutura do setor à região, de região a nível nacional e, de uma vez por todas, anunciar aos guineenses quem é o vencedor. O que é que nós vimos como alternativa proposta pelo nosso concorrente e os países que o apoiam? Logo depois desse pronunciamento, mesmo havendo o contencioso, saírem em visitas oficiais, o que realmente, quer dizer, eu tenho dificuldades em compreender como é que se pode fazer visita oficial sem estar investido no cargo. Mas porquê? Porque querem colocar a nação guineense perante um facto consumado. E pensar que, bom, a partir do momento em que todo o mundo já sabe que ele é o candidato eleito, ficará muito difícil, até porque, contando eventualmente com o apoio de algumas estruturas do circuito militar, vai forçar e vai passar em força. Eu não sei se a TV Zimbo passou a reportagem da última cimeira da União Africana. Sim. Na última cimeira da União Africana, o meu colega concorrente chega a Addis Abeba e é recebido pela senhora presidente da Etiópia e é apresentado como o presidente da Guiné-Bissau, para depois da cimeira, por causa de alguma reclamação. Mas aí foi uma falha protocolar. Está a ver, isto tem a ver com a própria falta de, eu não sei se é falta de responsabilidade, mas pelo menos falta de ética. Onde é que estava o chefe da política. diplomacia? Desculpa. Ou onde é que estava o representante da Guiné-Bissau na União Africana? Mas aí está, é o representante da Guiné-Bissau na União Africana que induz o Estado da Etiópia a esse erro, não é? Através das estruturas da União Africana. Porque há aqui um elemento. Nós estamos a falar da nossa disputa eleitoral, estamos a falar dos 4, 5 anos da crise que nós alimentamos de alguma forma, mas há aqui um elemento que as pessoas já têm tendência a se esquecer. Essa pessoa chama-se José Mário Vaz. O José Mário Vaz, o presidente Sassano, tem alguma coisa a ver com este ambiente? Obviamente, ele criou todo este ambiente. E, portanto, todos os embaixadores que neste momento estão em exercício da Guiné-Bissau, todos, haverá uma outra exceção, todos foram nomeados, são embaixadores políticos para servirem o projeto político estabelecido pelo José Mário Vaz. E, portanto, vamos tendo este tipo de situações. Se falar com as autoridades portuguesas, vai ouvir que, afinal, a audiência que concederam ao Umar Sissoko Embalo foi porque o embaixador de Portugal informou as autoridades portuguesas que o Embalo estaria a caminho de Paris para um encontro com Macron, que já estava garantido. E as autoridades portuguesas entenderam que ficava mal não acordar-lhe uma audiência, já que tem a garantia de ser recebido por Macron. Não tinha nenhuma garantia de ser recebido por Macron, aliás, não aconteceu essa audiência. E vai-se multiplicando. Muitos países, incluindo Angola, reconheceram, digamos, poucos dias depois, a vitória de Umaro Sissoko Embalo. Aí está. Eu não sei se reconheceram ou saudaram o anúncio da sua vitória eleitoral. Porque aí acaba havendo uma diferença. Qual foi a sua interpretação? Eu acho que saudaram o anúncio da sua vitória eleitoral. Faz parte da praxe diplomática internacional. A partir do momento em que há um anúncio, os Estados não param propriamente para pensar vai ser verdade, não vai ser verdade, vai se confirmar ou não se vai se confirmar. Mas a partir do momento em que as diplomacias também se informam que há um contencioso em curso, obrigatoriamente têm que recuar. Enquanto falamos dos Estados mais frágeis, este exemplo muitas vezes tem um eco menos expressivo. Mas nós tivemos o exemplo. Opinião pública Desculpa?
Desculpa? Não, estou a dizer, tivemos um caso com um país bastante importante, nos Estados Unidos. Quando houve as eleições entre o Bush e o Gore, não é? O Bush foi felicitado enquanto presidente eleito. Quando soube... Enquanto corria o contencioso. Mas assim que se soube que havia um contencioso, tudo foi suspenso. Todos os países suspenderam o seu pronunciamento em relação a essas eleições, guardando tempo para que... E aí foi uma contagem manual até chegar realmente à confirmação ou não daquilo que deviam ser os resultados. Portanto, é o que nós esperamos que aconteça em relação à Guiné-Bissau. De qualquer modo, Sr. Engenheiro, antes de partirmos para o nosso primeiro intervalo, houve esta semana esta reunião da CNE, que durou 8 horas. A CNE cumpriu o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, que havia ordenado à CNE que fizesse um novo apuramento nacional, mas tanto quando saiu, o senhor não gostou do posicionamento, da posição assumida pela CNE? Não, respeitou o acórdão, mas não cumpriu aquilo que foi a vossa reivindicação. Não, a CNE não respeitou nada. O que é que a CNE fez nesta data diferente daquilo que tinha feito nas vezes anteriores? Rigorosamente nada. Nada. Voltamos... Vamos clarificar, Sr. Engenheiro. O que é que, digamos, a sua candidatura exige da CNE? Eu vou tentar colocar isto em termos muito simples para ver se realmente nos entendemos. Nós estamos em assembleias de voto. Terminada a votação, nós contamos os votos e preenchemos as atas. Okay? Essas atas das mesas de voto são transferidas a nível regional. E a nível regional são compiladas e volta a elaborar-se uma nova ata que todo o mundo assina. Feitas essas atas, sobem a nível nacional. E volta a haver um apuramento nacional. É assinado e é com base nessa ata de apuramento nacional que se faz o anúncio dos resultados. Foi isso que o Tribunal de Justiça exigiu à CNE? Exatamente. Quando nós recorremos ao Supremo Tribunal de Justiça, o Superior de Justiça pediu a nós e à CNE que lhe facultasse a ata de apuramento nacional. E é aí que a CNE diz, por lapso, não elaborou a ata de apuramento nacional. Por lapso. O Supremo Tribunal de Justiça diz não. Então, se vocês não elaboraram a ata de apuramento nacional e se a nossa lei eleitoral diz que uma vez iniciado o processo de apuramento, esse processo não pode ser interrompido, então têm que voltar à mesa, têm que recomeçar o processo para chegar de novo às atas de apuramento nacional. A CNE entende que não. A CNE entende que é uma questão de formalidade. Vamos elaborar a ata e vamos pedir simplesmente que as partes assinem. Só que eu acho que o tiro saiu pela culatra. Porque ao tentar fazer isto no último exercício, o que é que a CNE pôs em evidência? Pôs em evidência que, afinal, não só não tem a ata de apuramento nacional, como não tem atas de apuramento regional. De 10 regiões administrativas de que é composta a Guiné-Bissau, a CNE nos apresenta 2 atas, uma das quais incompleta. Com base em que a CNE, não é, apresentou os resultados nacionais? Mesmo assim, eu imagino que, por causa dos custos, por causa da própria natureza de um ato eleitoral, o Supremo Tribunal de Justiça em nenhum momento foi a favor da anulação das eleições. O Supremo Tribunal de Justiça diz, já que há esta situação, mas partindo do pressuposto, estando seguro de que as urnas continuam guardadas e os votos estão nas urnas, voltamos às urnas, abrimos as urnas, contamos de novo e temos o apuramento necessário para o efeito. A CNE diz, não vamos abrir as urnas. Meu senhor, nós não estamos no Congo, estamos na Guiné-Bissau, temos 500 e tal mil eleitores. Eu perguntei na altura, quando me fizeram essa pergunta, O Congo já se está a organizar. Desculpa? O Congo já se está a organizar. A organizar? Dizia que não estava no Congo. Mas... Não, por outra razão. Não é por causa de desorganização. Eu nunca teria essa leviandade de dizer. Estou a dizer, o Congo tem 50 e tal milhões. Exato. Tem milhões de eleitores. Nós temos 500 e tal mil. Então eu perguntei na altura, quanto tempo é que levaria a fazer a recontagem? Disseram-me 48 horas. Então, quer dizer, nós estamos há 2 meses a discutir por um processo que em 48 horas nós temos a garantia absoluta que conhecemos quem é o vencedor das eleições. Não faz muito sentido para mim.
Sr. Engenheiro, permitam, vamos fazer aqui o nosso primeiro intervalo. Amigo telespectador, não saia daí, acredito que esteja a corresponder às suas expectativas. Estamos à conversa hoje com o presidente do PSGC, Domingos Simões Pereira, concorreu às eleições presidenciais, a segunda volta, que teve lugar no passado dia 29 de dezembro do ano passado. A Comissão Nacional de Eleições divulgou os resultados, considerando o Mauro Sissoko Embalo vencedor. O Tribunal Superior de Justiça pediu que a CNE voltasse a fazer um apuramento nacional, facto que não aconteceu, mas ontem o presidente declarado vencedor pela CNE, o Mauro Sissoko Embalo, acabou por tomar posse numa cerimónia que decorreu num dos hotéis da capital guineense, cerimónia que, à luz da lei guineense, deveria acontecer na Assembleia Nacional, mas o que é facto é que o presidente da Assembleia Nacional demarcou-se desta cerimónia.